eu vou propor um assunto que eu tô um pouco preocupado. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado. Entrei numa discussão hoje até, no Twitter a respeito. Aí em São Paulo, teve o fenômeno Marçal e você, o Renan, o pessoal, conseguiu, na própria base, na base do MBL, sabe, fazer com que as pessoas não se apaixonassem por picaretas. Não é o que acontece com uma espécie de Marçal que a gente tem aqui no segundo turno, professor, que é a Cristina Grêmio. As pessoas estão apaixonadas na Cristina Grêmio. Apaixonadas. E eu realmente, eu também não dei muita bola pro primeiro turno aqui. Eu tava. Dane-se quem ganhar aqui em Curitiba, né? Vai ser sempre vai ser tranquilo, vai ser de boa. Alguém sem graça. Não vai ter aqui em Curitiba ninguém vota em maluco. Votaram! Mas eu fui conhecer professor. E assim, a base aqui, mesmo pessoas do MBL, eu vi no chat, eu vi no Twitter, pessoas do movimento, pessoas que acompanham a gente. Não, é Cristina. Professor, eu fui acompanhar algumas coisas dela. Ela é a mais, assim, é a bolsonarista mais nossa senhora, não tô nem conseguindo falar. Caricatural que existe. Eu não tinha reparado ainda, mas é aquela mulher que quando foi a primeira que falou, quando começou a pandemia, que não estava, na verdade, morrendo as pessoas, porque os cartórios estavam... Porque ela pegou as contas dos cartórios, o governo estava subnotificando. Você lembra? Que até viralizou. É ela. É ela. Ela ficou famosa, ela basicamente ficou famosa, porque eu vi um pouco antes disso, ela era da Gazeta. Na época da Gazeta, ela fazia live com o Raso. Ela era super de boa. Super de boa. Ela tranquila, tá falando, ela até que é mais ou menos, né? Eu fui ver as entrevistas dela Jovem Pan, que tem depois, completamente doida, completamente maluca. Professor, aqui em Curitiba, ela já anunciou a Capitã Cloroquina como para secretaria. Capitã Cloroquina. Ela assim, as propostas delas foram feitas pelo ChatGPT e ela realmente não tem proposta. Eu vi agora o último debate que ela teve, professor, com o atual vice-prefeito, com o Eduardo Pimentel. Ele perguntava, ela falava, eu vou fazer isso. Mas como você vai fazer? De onde vai vir o dinheiro? Eu vou e pronto. Ela falava, eu vou fazer creche. Quantas creches vai fazer? Quantas precisar? Tá, mas... Ok, mas e quanto que você vai precisar para fazer isso? Quanto precisar. Você não vai fazer pegadinha. Ela não respondeu uma pergunta assim, sobre proposta mesmo. A única que ela respondeu, que eu vi numa entrevista que ela respondeu, como que ela vai lidar, professor, por exemplo, aqui em Curitiba, com moradores de rua. Sabe como que ela vai lidar aqui em Curitiba com moradores de rua? Como? Com terapia holística. Ai, não, sabe? Vamos fazer terapia holística nos mendigos? Terapia holística. Peraí. Ela vai fazer macumba com mendigo, é isso agora? Macumba com mendigo ela vai fazer basicamente. E a galera Pô, que beleza. E a galera do MBL, não, tá tudo bem, porque ela é antissistema. Professor, o pessoal ainda tá nessa negócio antissistema. Eu não tenho nenhum problema. Alguém outsider, alguém de fora que não tem tradição na política, como ela, tentar entrar na política, beleza. Mas assim, o Arthur Duval, professor, quando ele entrou em 2020, ele é um outsider completo, né? Não tão completo, que eu acho que já era deputado. Mas ele veio, assim, se você perguntava o plano de governo dele, era um baita plano de governo. Ele ia nos debates, ele falava sobre plano diretor. Quando faziam qualquer pergunta técnica para ele sobre como ele ia fazer alguma coisa, ele respondia na lata, porque ele realmente tinha trazido gente boa para fazer o plano de governo. Eu lembro que ele teve várias reuniões com urbanistas e tal. Aqui não, a mulher fez um chat GPT e a pessoa tá votando nela porque ela é antissistema. Mas note que o Arthur teve 9,78% e ela foi ao segundo turno. Então, a grande real aqui, a galera já chutou o pau da barraca, Júnior. O pessoal não quer saber. Ela foi pro segundo turno porque não havia um candidato, como eu posso dizer, de direita aqui em Curitiba. Ela era a última opção. Era a opção que surgiu na última semana de eleição e a pessoa falou, vou votar nela. E eu ouço você falar mal dessa mulher, então, assim, a minha opinião... É que tá. Aqui é um problema. Isso é uma outra coisa muito triste que eu vejo que tá acontecendo.
aqui em Curitiba. Ninguém tem coragem de falar dela porque ela é tipo um Marçal mesmo. Ela tá bombando nas redes sociais. Muita curtida. Ninguém fala contra ela. Ninguém tem coragem de falar contra ela. Cara, a proposta dela para educação básica é ensinar oratória em creche. Oratória em creche, professor. Oratória com as crianças Oratória pequenas. em creche. Ou seja, material didático das aulas de Curitiba serão a arte da guerra, com comentários do Pablo Marçal. Não, mas ela é antissistema. Ela é antissistema, professor. Ela é tão antissistema que o pessoal, toda a direita, porque assim, o Bolsonaro tem o candidato a vice, né? O PL é vice do Eduardo Pimentel. Só que toda a galera bolsonarista já entrou na campanha dela. Por quê? Porque ela tá, mano, assim, ela tem cargo a rodo para distribuir pros caras. O que ela vai colocar de maluco se ela ganhar? O que ela vai colocar de capitão cabelo e sargento? Uma pausa só. Mas falando lá dessa Cristina Grêmio, que você tá tão agoniado. Cara, o que acontece é o seguinte, nós ainda temos o efeito, e é um efeito muito poderoso, do discurso ideológico vazio. De chegar uma pessoa aleatória e dizer, eu sou contra o sistema, eu tô contra tudo que está aí, eu não gosto disso, eu não sou da política, eu tô com a direita, blá, blá. E essa pessoa, ela cresce. E isso, assim, ao mesmo tempo é ruim, evidentemente, porque vulgariza o debate, mas também não é tão ruim, porque nós também somos outsiders. Aí você vai dizer, mas a gente é outsider, mas a gente faz um bom trabalho e tal. Sim, mas as pessoas votam na gente, muitas delas, não é porque a gente faz um bom trabalho, é porque a gente tem um discurso de direita também. A gente é também meio antissistema, anti o que tá aí, né? Temos propostas arrojadas, alternativas, discursos duros, entrevistas mais fortes. Então é muito por conta disso. É uma zona bastante cinza que o eleitor tem, especialmente aquele que não está nas lives diárias do MBL, para formar o seu voto. E ele meio que vai votando por conta disso, porque tem uma figura ali que era contra a esquerda. Vídeo o caso da Amanda Vettorazzo. Eu tenho quase que certeza que a Amanda Vettorazzo entrou aqui em São Paulo porque ela fazia muitos e muitos e muitos vídeos virais contra a esquerda. Ela ia lá, entrevistava as pessoas, apanhava, postava vídeo contra o aborto, batia na esquerda, batia no Lula, batia no Boulos, fazia aquele mise-en-scène muito bem feito com o Pirajá. Então era por isso. Não era tanto que, mas tem o MBL, eles são sérios, eles estão preparando uma academia, eles querem a política transformar e blá, blá, blá. Eu não acho que é por isso. Eu acho que a gente tem o voto mesmo por conta de um discurso geral de direita em que todos estão juntos. Dito isso, nessa eleição, como você bem falou, houve muita compra de votos. Muita compra de votos. O Renan está falando isso direto nas lives dele. E a gente está pensando em fazer até algumas coisas do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, contra isso. Então está pintando aí alguns insights, pintando uma organização do MBL contra a compra de votos descarada que tem ocorrido nas eleições brasileiras. Só que por que eu estou levantando esse ponto? Porque eu acho que o tamanho que o Centrão nessa eleição saiu, nessas eleições de prefeitura e de vereador saiu, foi muito por conta do dinheiro também excessivo que os caras despejaram. Então eles estão vindo com tudo, sabe? Com muita grana, com muito controle das redes sociais. Então, tem muito dinheiro sendo despejado, tem muito controle de rede social sendo estabelecido, e estão fazendo isso para conseguir salvaguardar a sua posição. Mas, assim, num fair play, onde o Centrão não tivesse essa grana toda e onde as redes sociais não fossem tangidas por um TSE, que está ali supostamente preocupado com a democracia, o discurso de direita seria mais poderoso ainda. Os outsiders seriam mais poderosos ainda. Por quê? Porque eles são efeito. Eles são o efeito de uma crise, que é a crise generalizada de representação no Brasil. As pessoas não acreditam na representação do Brasil, pô. Elas não acreditam na política. Então elas querem qualquer um que venha e prometa tocar fogo nisso aí. Não vai tocar. Mas elas acreditam no discurso, elas querem o simbólico. E hoje a gente está numa época também que é toda feita de simbólico, toda feita de emblemas. É uma época do digital, uma época da superfície. Então, as pessoas ouvem uma coisa, elas ficam animadas e pá. E colocam essa foi a eleição de Curitiba inteira. Todos os candidatos daqui, exceto a Grêmio, eram absolutamente genéricos. Todos tinham o mesmo discurso de direita, Centrão, Pimentel ali, vou construir creche. Discurso de prefeito. Eles tinham um discurso de prefeito com um verniz de direitismo. Todos eles, tirando
Até o cara do PT, até o palhaço do Dutti tinha uma discursão de prefeito. A Grêmio, ela se destacou por ela ser a maluca na última semana de campanha. É isso, por isso que ela está no segundo turno, porque ela era a única diferente do resto. E o Pimentel tem a máquina. Então ele está no segundo turno porque ele tem a máquina, e a Grêmio por ser maluca, e provavelmente ela vai tomar um pavoro no segundo turno, porque a pesquisa que saiu hoje, o Pimentel tem 45,6, a Grêmio tem 43,5, tá? 3 pontos e meio de diferença. Ainda assim, uma diferença, ela tá na frente, e no histórico de eleição brasileira, é muito difícil alguém que chega no segundo turno em primeiro lugar, vence o primeiro turno em primeiro lugar, perder no segundo. Muito raro. Eu não me recordo nenhuma vez até agora. Até porque o pessoal tá desapaixonando um pouco dela agora, tô sentindo isso, porque ela tá indo mal nos debates, ela é muito irritante, ela é muito maluca mesmo, ela é muito maluca. E eu vou falar, alguém falou ali, por que você não declara voto no Eduardo Pimentel? Uma, que a gente não pode declarar voto em ninguém aqui nessa live, não apoio ninguém, não declaro voto. Eduardo Pimentel, eu acho que já falei numa live, passei 4 anos respondendo um processo de uma multa de R$500 mil que ele me meteu. Eu não gosto dele. Eu não gosto do Pimentel. Ele te meteu uma multa de R$500 mil? Sim. Na pessoa física, Junito? Sim. Por quê? Você ainda... falado. Peraí. Você lembra quando... Eu achei que já tinha falado aqui. Você lembra quando teve uma manifestação quando o Lula foi preso? Tinha um interdito proibitório. Eu marquei aquela manifestação lá. E lotou de gente. Lotou. Daí os caras vieram perguntar quem que era o organizador, e os boca aberta vieram falar que era eu. Putz, e tá correndo na justiça isso aí, né? Correu durante 4 anos na justiça. Mas você ganhou. Sim. Porra. Então, assim, eu não tenho... A campanha do Bétega bateu no Pimentel. Eu uma arma agora, se se dava aqui ao vivo. Mas parte do Pimentel não ter ganhado o primeiro turno é culpa do Bétega. Eu acredito foi o único que não, acredito que sim. Ele foi o único que teve coragem. Eu duvidei disso. Foi o único que teve coragem de bater no Greca no início da campanha até o fim. E ele só aumentou o tom das críticas. Então... Eu não gosto do primeiro. Eu gosto do Paulo. O Paulo Martins eu gosto. Inclusive, essa questão do Paulo Martins é um negócio que me deixa... Assim, é um dos motivos que a direita bolsonarista não vai para frente, viu, professor? Olha só. Paulo Martins você conhece. Eu não sei, querido, o que você falou, porque cortou. Ok, mas assim, Paulo Martins, o que o Paulo Martins já fez no bolsonarismo, vamos dizer assim? Finipô sindical. Isso não é que ele era do MBL. Finipô sindical e voto contra o Lula lá. Ele participou das manifestações desde o começo, das manifestações contra a Dilma. A primeira manifestação, inclusive, ele estava. Na primeira manifestação. Eu sei, eu conheci. Ordem da Previdência, 471. Assim, ele fez um trabalho extenso, né? Sabe a contribuição da Cristina Grêmio, eu tô falando assim do ponto de vista bolsonarista, contribuição da Cristina Grêmio para a direita bolsonarista, fazer live anti-vacina. Mas a questão toda é o seguinte, não interessa. Não interessa. Dane-se. Porque se o voto fosse uma espécie de pagamento justo àquilo que alguém fez, nós teríamos voto a dar com pau. Ele teria um monte de voto. Teria caminhões e caminhões de votos. Nossas eleições seriam as maiores de todas. E não é. Então, assim, ele ter feito tudo isso, mas eu tenho histórico, o cara fez, todo lá, desde 2015, fiz, aconteceu, e problema é seu. Não tem. As pessoas não estão ligando para isso, elas ligam para o discurso simbólico, que pega, o que tá ali no calor do momento, funciona e parece que é uma coisa antissistêmica. Há um apelo gigantesco que não vai passar, de que alguém chegue e bote tudo abaixo. Eu falei isso aí extensivamente. Estão há anos falando esse negócio. Que é uma coisa óbvia. As pessoas não querem o que está aí, cara. Elas não querem a democracia brasileira do jeito que ela está. Elas não querem a Constituição. Elas não querem o Judiciário. Elas não querem nada disso. Elas não querem o Congresso. Elas querem que tudo isso se exploda. Elas querem que isso acabe. E essas pessoas que são loucas e falam essas coisas, elas dão uma esperança que, embora seja falsa, é real enquanto esperança, enquanto sentimento é real. Elas tocam no sentimento das pessoas e dão essa esperança de que elas vão fazer uma coisa muito diferente. Eu tô falando, eu acho que o único jeito disso passar é o tempo, sabe? Você tem que dar tempo, para as pessoas perceberem, para elas se desiludirem 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes, e tentarem várias desilusões sucessivas
até que elas 50 anos em 15 vezes. Não, vamos lá. Esse sentimento de dar cabo na Sexta República é um negócio que eu assino embaixo. Não funciona. A Constituição de 88 não funciona. O problema é que, bom, esses vários estelionatários que aparecem, nenhum deles tem a menor ideia ou tem algum tipo de propósito. Não, vou fazer isso e aquilo e teremos uma Constituinte algo novo. Você é um cara inteligente, Impera. Além de vocês serem duas pessoas inteligentes, vocês acompanham o noticiário político a fundo. Vocês estão aqui, em plena segunda-feira, fazendo uma live, quase 8 horas da noite, de política, para discutir detalhes sobre os acontecimentos da política de Curitiba, de São Paulo, de Trump e tal. A maior parte das pessoas não tem a menor ideia disso. As pessoas não têm noção. Eu vou dizer, eu fui, antes dessa eleição aqui em São Paulo, para um aniversário. Foi um aniversário de uns parentes de minha esposa. E aí eu chego lá e as pessoas sabem que eu sou do MBL. Então elas sempre que eu estou nesses ambientes, elas vêm me perguntar muitas coisas sobre política. E aí, cara, o que está acontecendo? Não sei o quê, me fale, você acha que ele vai, que não vai? As pessoas vêm e fazem inúmeras perguntas, eu fico lá conversando de política. Basicamente, passo horas a fio conversando com as pessoas sobre essas coisas. E aí vinham a galera perguntando do Marçal. E assim, com o seguinte tom. Um cara falou assim, ele me interpelou desse jeito. Olha, eu até acho que o Marçal é picareta e tal. Mas, sabe, ele é um cara meio diferente, né? É um cara meio diferente. Então, vamos votar nele aí. Vamos, vai que vai. Então, essa é a ideia do cara. Ele é um cara meio diferente, ele não é disso aqui, ele tem um discurso assim assado, então vamos ver. Entendeu? As pessoas fazem isso. E não é uma ou duas pessoas, são milhões de pessoas. Então, quando você tem milhões de pessoas formando o pensamento do seu voto desta maneira, ou seja, pessoas, primeiro, que não têm um interesse pragmático muito imediato no voto. Elas não têm aquele interesse, não, eu vou votar porque a minha vida melhorou. Não, a vida delas está igual. E está igual assim. Se entra Ricardo Nunes, se entra Cristina Grêmio, se tá o cara do Greca, se não tá Pimentel, quem quer que entre, a vida dessas pessoas está mais ou menos a mesma coisa. Então não tem grandes diferenças. Ela vê, mas tá tudo igual. Então não há um interesse pragmático. Aí, 2, qual o interesse que existe? Tem um discurso diferente. Por quê? Porque eu tô cansado de ouvir essa mesmice. Pronto. O cara chega com um discurso diferente, ele vai. E aí tem um efeito que é o efeito manada, né? Um poderoso efeito no caso das eleições. Quando a pessoa começa a subir, eu tinha certeza que isso não aconteceu conosco. Mas se o Arthur conseguisse ultrapassar a marca de 15%, 16%, eu acho que o Arthur iria para o segundo turno, na eleição que ele foi prefeito. Porque geraria aquele efeito manada. O cara começa a despontar muito, aí a galera vai. A galera vai porque a galera sente que ele vai passar. Que ele vai passar da marca. Ou seja, que ele vai chegar ao segundo turno. E aí mais pessoas votam, e aí vem o voto útil, e aí o voto dos outros candidatos começa a esvaziar, que foi o que aconteceu com o Marçal aqui. O voto do Datena esvaziou, o voto de um monte de gente. Esvaziou e foi migrando pro Marçal, ele foi crescendo. Claro, ele bateu na trave ali, mas ele poderia ter passado. Então vem um efeito manada. Então, assim, são duas coisas com as quais a gente tem que contar. É o discurso do outsider, do antissistema, que é forte, e as pessoas não fazem, elas não pensam em proposta. Elas nem raciocinam, cara, o sentido das propostas. Se você vier com uma proposta que seja flagrantemente inconstitucional, não, o negócio é o seguinte, eu vou diminuir o número de vereadores da Câmara de Vereadores pela metade. Você não pode fazer isso. Não é assim que funciona. Mas o cara diga isso. Vou diminuir pela metade, porque tem muito político, e político é ladrão, e vamos diminuir isso aqui pela metade, vai sobrar mais dinheiro, vou investir o dobro na saúde. Tudo errado, os números não são esses, não dá pra você fazer. O cara falou, galera, ponto. Por quê? O debate aqui em Curitiba virou aborto. Caralho, como assim? Aborto. Pois é, não tem nada a ver, não é da competência da prefeitura, de nenhuma prefeitura. Mas não importa, as pessoas não sabem. Se o cara tá dizendo que é contra o aborto, ele vai achar que ele pode passar uma lei municipal e impedir o aborto ali na cidade. Não sabe, não tem. E o público brasileiro, ele não tem memória. A memória do brasileiro médio tem data de validade de 1 ano. Aí você junta isso com o fato de que o pessoal vota no candidato que ele acha legal que ele ouviu falar nos últimos 2 meses, não importa o que ele tenha feito, que nem o caso do Paulo Martins. Ninguém lembra o que ele fez 10 anos atrás, 2015, vai fazer 10 anos ano que vem. Não, claro que não. É isso aí. Mas a Grêmio deu mitada, então eu vou votar nela, assim que funciona. Mas o jogo é brutal.